Se você acredita que a guerra só se vence com armas, essa história vai te provar o contrário. Já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque hoje você vai conhecer a mulher que salvou mais soldados do que qualquer general. Ninguém sabia ao certo por que ela havia se alistado. Miriam Lemos, 24 anos, filha de uma costureira e um ferroviário, surgiu na base como quem apenas desejava fazer sua parte, mesmo sem ter porte físico ou currículo militar. Disseram que ela era só uma enfermeira, dessas que servem café e distribuem compressas. Mas bastaram os primeiros dias de conflito para os soldados entenderem que havia algo de diferente naquela mulher. No meio das explosões onde muitos recuavam, enquanto os tiros cortavam o céu, ela rastejava por entre corpos, tentando salvar cada vida que ainda respirasse. Com um kit médico, improvisado, e mãos firmes, Miriam operava onde nem médicos ousavam chegar. E aos poucos seu nome começou a circular entre os pelotões como uma espécie de lenda viva. Ela não usava armas, mas seu bisturi era mais temido entre os ferimentos do que qualquer fuzil. Miriam aprendeu a estancar hemorragias com pedaços de tecido, a improvisar suturas com linhas de costura comum, e até a reanimar soldados em meio a tiroteios. Em uma base avançada no norte, enfrentou dias de cerco com apenas 2 frascos de morfina e uma lanterna de dínamo semi-non-carry-cure. Era vista correndo entre crateras, carregando soldados 2 vezes maiores que ela, em macas improvisadas com pedaços de barraca. Nenhum médico da retaguarda entendia como aquela mulher continuava de pé, dormindo poucas horas e recusando qualquer promoção ou transferência. Diziam que ela tinha um pacto com a morte menos. Mas a verdade é que ela apenas se recusava a entregar qualquer vida de bandeja para ela. Miriam havia declarado guerra à morte. E cada soldado salvo era uma vitória silenciosa. Durante a Operação Javali Cinzento, o destacamento avançado ficou encurralado por 5 dias entre minas terrestres e franco-atiradores. O radio de comunicação havia sido destruído e as provisões estavam no fim. Miriam assumiu a liderança logística mesmo sem patente, distribuindo o pouco que restava com precisão milimétrica. Dividiu a ração dos feridos entre os mais debilitados. Criou um sistema de turnos para os que ainda conseguiam vigiar. E improvisou medicamentos com ervas que aprendera com a avó. Em uma madrugada gelada, percebeu que um dos soldados havia entrado em choque hipovolêmico e não tinha mais pulsação. Ela o reviveu com compressão torácica e respiração boca a boca por quase 10 minutos, enquanto o restante da tropa assistia em silêncio absoluto. Ao final da missão, quando o resgate chegou, todos estavam vivos. Todos. E nenhum general conseguiu entender como uma enfermeira sem patente de combate tinha feito o que pelotões inteiros haviam falhado. Os documentos de campo mostram que Miriam esteve presente em pelo menos 7 frentes de combate diferentes em apenas 2 anos, sempre sendo transferida a pedido de comandantes desesperados por alguém que pudesse manter os soldados vivos. Em todas essas frentes, os índices de mortalidade entre os feridos caíam drasticamente, enquanto aumentava a moral das tropas, ao saberem que ela estava por perto, mesmo sem armamento. Ela era a presença mais temida pelo inimigo e mais reverenciada pelos aliados. Certos boatos diziam que forças inimigas chegaram a ordenar que evitassem matá-la, pois a capturariam viva para entender como uma única mulher podia influenciar tanto o curso da guerra. Ela, por outro lado, nunca deu importância ao que diziam. Seu foco era simples: manter todos respirando até o último segundo. E nesse objetivo, Miriam nunca falhou. Numa emboscada às margens do rio Andaraí, o comboio foi destruído por explosivos ocultos no leito raso. A explosão lançou Miriam a metros de distância, fraturando seu braço esquerdo e rompendo ligamentos na perna. Ainda assim, ela rastejou de volta ao foco da explosão, onde 4 soldados estavam inconscientes e um em chamas. O uniforme e um cantil apagou o fogo. Tratou as fraturas dos colegas e arrastou os corpos para uma encosta onde improvisou um abrigo. Passou 3 dias ali com eles comendo insetos, bebendo água suja e costurando feridas com espinhos esterilizados. Quando a tropa de resgate chegou, os soldados disseram que só sobreviveram porque Miriam os obrigava a sorrir e cantar hinos antigos, para não deixarem a dor tomar conta. O médico da base disse que nunca tinha visto alguém tão ferido salvar. Tantos, ela respondeu apenas: "A dor só me lembra que ainda estou viva." No capítulo mais sombrio da guerra, conhecido como a Retirada das Ruínas, quando a tropa teve que abandonar uma cidade dominada por armadilhas biológicas, Miriam foi a única que optou por permanecer. Ela se recusou a deixar os civis doentes à própria sorte e, com uma máscara feita com gás e carvão, passou 7 dias no local, tratando moradores infectados com recursos mínimos. Quando finalmente foi retirada à força por uma equipe de descontaminação, 52 pessoas estavam vivas, todas graças a ela. Entre elas, 3 crianças, 2 idosos
e um bebê recém-nascido. Ela foi colocada em quarentena por 40 dias, durante os quais teve febre, alucinações e crises respiratórias. Sobreviveu, e ao sair da unidade de isolamento, perguntou apenas se as crianças estavam bem. Um oficial a condecorou ali mesmo, mas Miriam recusou. Disse que a única medalha que queria era não ver mais ninguém morrer nos bastidores da guerra. Alguns comandantes diziam que a presença de Miriam causava desconforto, pois sua coragem expunha a covardia de muitos oficiais. Ela tinha medo de desafiar ordens quando acreditava que uma vida podia ser salva. Em certa ocasião, enfrentou um coronel que ordenara abandonar um posto com feridos. Ela recusou. Salvou 3 soldados e, ao voltar, entregou pessoalmente um relatório que descrevia a negligência do superior. Foi ameaçada de corte marcial, mas as testemunhas da ação se manifestaram em sua defesa, e o coronel acabou transferido. Esse episódio marcou a tropa. Os soldados começaram a chamá-la de Major Miriam, mesmo sem ela jamais ter tido um posto de comando. Para eles, a patente estava no sangue, e isso ninguém podia contestar. Em um momento crítico da campanha final, quando a última linha defensiva estava prestes a ruir, Miriam assumiu o papel de estrategista de evacuação. Criou rotas alternativas por túneis antigos e esgotos desativados. Liderou pessoalmente grupos de feridos para fora da zona de conflito, e ainda retornou 2 vezes, para buscar quem havia ficado para trás. Durante essas ações, ela foi atingida por estilhaços e perdeu parcialmente a audição do ouvido esquerdo. Mesmo assim, continuou atuando, orientando o transporte dos feridos por sinais visuais e batidas codificadas. Quando a guerra finalmente terminou, 418 soldados assinaram a petição exigindo que Miriam fosse reconhecida oficialmente como heroína de guerra. O alto comando, pressionado, finalmente cedeu, mas a resposta dela foi direta: não preciso de estátuas. Press so cute. Cuidem dos que voltaram quebrados. Se essa história te emocionou até aqui, deixa seu like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é o preço que ela pagou por salvar tanta gente. O fim da guerra parecia próximo, mas para Miriam, cada dia era uma batalha própria contra as memórias que não paravam de voltar, as vozes dos feridos, os olhos arregalados dos moribundos, o cheiro da pólvora e do sangue seco continuavam impregnados nela mesmo, longe das frentes. Tentaram afastá-la da ação, dizendo que já havia feito demais, mas ela recusava qualquer descanso, pois dizia que enquanto houvesse grito, haveria trabalho. Na nova base de apoio, encontrou soldados traumatizados que não falavam há semanas, homens que choravam dormindo, outros que se recusavam a comer. Miriam criou um espaço improvisado de escuta, sem psicólogos, apenas ela, ouvindo em silêncio e oferecendo palavras que jamais vieram dos superiores. Em poucos dias, os soldados começaram a falar, a sorrir, a respirar com menos peso. Para muitos, aquilo era mais valioso que morfina. E para Miriam, salvar uma mente era tão sagrado quanto salvar um corpo. Um novo comando assumiu a divisão, e com ele vieram exigências e burocracias que não combinavam com o espírito de Miriam. Tentaram Ribeik Salah, exigir relatórios, restringir suas ações às tendas médicas, mas os soldados se revoltaram. Alguns ameaçaram abandonar suas funções, se ela fosse removida. Outros escreveram diretamente ao comando-geral. Percebendo o risco de perder o controle da tropa, o novo comandante foi forçado a ceder, ainda que a contragosto. Miriam voltou a circular pelos acampamentos como antes, sendo saudada como um símbolo. A própria presença dela trazia calma aos homens, e enquanto os oficiais discutiam patentes, Miriam costurava feridas sob chuva e fazia curativos ao som de tiro. A guerra seguia, mas para os soldados com ela por perto, havia sempre uma chance a mais de voltar para casa. Um pelotão foi dado como perdido após entrar numa zona de florestas hostis, onde drones não podiam sobrevoar. As buscas oficiais foram canceladas após 48 horas, mas Miriam se recusou a aceitar a perda. Organizou uma missão clandestina, com 3 soldados voluntários, e entrou na mata sem autorização. Enfrentaram chuva, lama e emboscadas naturais, até encontrarem o grupo desaparecido 6 dias depois, em estado de fome e desespero. 3 estavam mortos, mas 7 ainda vivos, todos com ferimentos graves. Miriam os tratou ali mesmo, usando folhas como compressas e calor humano como anestesia. Carregaram os sobreviventes nas costas até a base, onde foram recebidos com espanto e comoção. O comandante quis puni-la, mas o alto escalão decidiu silenciar o caso, para evitar revolta interna. Miriam voltou a cuidar dos demais como se nada tivesse acontecido. Mas desde então, os soldados a chamavam de a que volta dos mortos. Uma doença infecciosa começou a se espalhar entre os soldados,
uma febre desconhecida que derrubava homens em horas. Médicos temiam um surto incontrolável e pediram evacuação da base, mas Miriam decidiu ficar. Converteu uma barraca em enfermaria de isolamento, onde passou dias e noites tratando os contaminados. Usou técnicas que aprendera ainda criança, com parteiras e curandeiras da sua cidade natal. Criou chás com raízes locais, aplicou compressas frias, forçou hidratação nos mais fracos, dorme assentada, com a cabeça recostada no metal frio de um baú de medicamentos. Dos 37 infectados, 35 sobreviveram. E quando os generais enviaram um helicóptero para retirá-la, Miriam recusou subir. Disse que ainda havia outros doentes a caminho. O piloto apenas assentiu e partiu. A notícia correu como pólvora. E mais uma vez, Miriam havia vencido o impossível. A cidade de Takari foi cercada pelo inimigo e declarada intransponível. Toda tentativa de entrada resultava em baixas imediatas, e a população civil estava sem suprimentos. Miriam insistiu em entrar. Usando roupas civis e rotas de esgoto, ela conseguiu adentrar a cidade com mochilas cheias de medicamentos, comida e rádios portáteis. Passou a orientar os civis sobre primeiros socorros e organizou pequenos grupos de defesa. Durante 9 dias, viveu entre escombros, ensinando crianças a ferver água e velhos a improvisar talas com pedaços de madeira. Gravou mensagens de voz para as famílias dos civis feridos, prometendo que fariam de tudo para sair vivos dali. Quando finalmente as tropas romperam o cerco, encontraram Miriam de pé, com um bebê nos braços, cercada por dezenas de civis vivos e feridos organizados em um abrigo que ela mesma montou. Era como se o caos tivesse encontrado ordem em torno dela. E todos os soldados sabiam. Aquilo só foi possível porque ela não recuou. Após meses em campo, Miriam começou a apresentar sinais de esgotamento físico e mental. Desmaios breves, lapsos de memória, sangramentos nas mãos e dores constantes. Um médico recomendou afastamento imediato, mas ela recusou e desapareceu por 2 dias. Quando foi encontrada, estava em uma vila arrasada, sozinha, tratando os últimos feridos. Após um bombardeio surpresa, seu uniforme estava rasgado, coberto de fuligem e sangue. Os olhos, vermelhos de cansaço, ainda enxergavam a dor dos outros com mais clareza do que a sua própria. Foi levada à força para repouso, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas o repouso durou pouco. No 3º dia, ela saiu da enfermaria e voltou para as tendas. Disse que ainda podia fazer algo. Disse que ainda havia vidas dependendo dela. E ninguém teve coragem de impedi-la. Um grupo de soldados estrangeiros foi capturado em território aliado, confundidos com espiões. Miriam interviu, exigindo julgamento justo. Passou a atuar como tradutora improvisada e testemunha, descobrindo que os soldados tinham fugido de campos de prisioneiros. Enfrentou tribunais militares, se posicionou contra oficiais superiores e pediu clemência com base nas convenções internacionais. No final, os soldados foram libertados, mas Miriam foi avisada que tinha ultrapassado seus limites mais uma vez. Respondeu que seu limite era a injustiça, que sua guerra era contra o esquecimento da humanidade em meio ao combate. Essa resposta viralizou entre os soldados, que passaram a repetir a frase como lema. A tropa começava a entender que aquela mulher estava lutando por algo maior que ordens. E ela continuava, incansável, durante um ataque noturno à base avançada. Miriam foi atingida por uma explosão secundária, enquanto tentava remover feridos da ala oeste. Perdeu a consciência por minutos, mas ao acordar, se arrastou até os destroços, para continuar os resgates. Retirou 4 soldados presos sob concreto, e salvou uma médica jovem com queimaduras graves, carregando-a nos braços mesmo com um. Rostov só parou quando desmaiou novamente ao lado de uma maca. Acordou 2 dias depois, em um hospital de campanha, cercada por cartaz, flores e medalhas que recusou. Disse que os verdadeiros heróis estavam nos olhos dos que sobreviveram. Pediu alta antes do tempo e voltou para o campo. A guerra não esperava. E Miriam também não. Miriam recebeu uma carta da própria mãe, pedindo que voltasse viva. Pela primeira vez, hesitou. Sentou-se sozinha, por horas, com a carta no colo e as mãos trêmulas. Lembrou-se da infância, dos tempos antes da guerra, dos cheiros da casa simples e do colo quente da mãe. Aquela carta era um pedido de rendição do amor, mas ela sabia que não podia parar. Escreveu uma resposta curta. Se eu voltar, será por todos os que não puderam. Guardou a carta no bolso e seguiu para mais uma missão. No fundo, ela sabia que estava se entregando por inteiro, mas fazia isso de coração aberto. Seu combate nunca foi só contra balas. Era contra a própria indiferença. Miriam foi chamada para uma cerimônia de reconhecimento em uma base segura, longe das frentes de batalha. Pela primeira vez, hesitou em recusar. Foi, mas sem traje.
formal, usava seu uniforme manchado de sangue seco, com os nomes dos soldados que havia salvado costurados nas mangas. No palco, diante de dezenas de oficiais e representantes internacionais, ela foi ovacionada de pé. Recebeu medalhas, placas, títulos. Mas seu discurso foi breve. Disse apenas que aquelas homenagens não trariam os mortos de volta. Mas poderiam impedir que mais vidas se perdessem, se as pessoas entendessem o valor de quem sangra. A plateia chorava, e Miriam, como sempre, deixou o palco antes do fim, porque para ela, o reconhecimento nunca foi o objetivo. O que ela queria menos era salvar. Oh, Proximo! Se você chegou até aqui, é porque entendeu. Coragem nem sempre carrega uma arma. Deixa seu like, se inscreve no canal, e vem descobrir o que aconteceu com Miriam quando a guerra acabou. E o silêncio começou. O fim da guerra não trouxe o alívio esperado. Miriam caminhava pelos corredores do hospital de campanha como quem já não pertencia a lugar nenhum. Os soldados agora feridos pediam sua presença como um ritual de esperança, mesmo que os tiros tivessem cessado. Ela os que dormiam, e sussurrava palavras que ninguém sabia de onde vinham, mas que pareciam estancar mais sangramentos do que qualquer faixa ou remédio. Alguns diziam que ela havia perdido algo no campo, um pedaço da alma talvez menos, e que agora buscava em cada olhar o que deixara para trás. Aceitou o fim da guerra sem festa, sem champanhe, sem desfile, apenas com um suspiro. Como se o mundo tivesse esquecido o que ela precisou fazer para que ele continuasse girando nas semanas seguintes. Foi levada a diversas entrevistas, homenagens, cerimônias. Os oficiais queriam transformá-la em símbolo nacional, mas Miriam não suportava a ideia de virar monumento enquanto soldados amputados dormiam em bancos de praça. Recusou cargos políticos, negou convites para livros, calou-se diante das câmeras. Um jornalista perguntou o que ela sentia por ter salvado tantas vidas. Ela respondeu: medo, porque nem todo mundo voltou inteiro. Foi chamada de ingrata por alguns, mas idolatrada por quem entendia a verdade por trás daquela frase. A guerra podia ter acabado no papel, mas dentro dela ainda havia batalhas que ninguém via. Ela tentou voltar à vida civil, trabalhando em um pequeno posto de saúde, na periferia de uma cidade esquecida. Atendia gestantes, crianças gripadas, idosos com dores crônicas. Mas o barulho de qualquer escapamento alto ainda fazia suas mãos tremerem. Certas noites, acordava gritando nomes que só ela conhecia. E às vezes, chorava em silêncio ao ouvir o choro de um bebê, como se a vida recém-nascida lembrasse demais os que ela não conseguiu salvar. Alguns pacientes diziam que ela tinha os olhos de quem viu o inferno e voltou. Outros diziam que ela era um anjo cansado. Miriam apenas sorria, oferecia um chá quente e pedia que voltassem para o retorno. Porque cuidar ainda era tudo que ela sabia fazer. Numa ocasião, reencontrou um dos soldados que salvara em Andaraí, agora com próteses nas pernas e um filho nos braços. Ele ajoelhou-se diante dela e disse: esse menino só nasceu porque a senhora não desistiu de mim. Miriam, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem se esconder. Aquela criança simbolizava tudo o que ela queria acreditar, que sua luta teve sentido. E ali, sentada na calçada com o bebê no colo, ela percebeu que talvez a guerra tivesse lhe tirado muito, mas também lhe dado algo que nem mesmo ela esperava. A certeza de que, mesmo quebrada, ainda podia gerar esperança. Alguns anos depois, foi chamada para dar uma palestra em uma universidade militar. Relutou, mas aceitou. Subiu ao palco sem uniforme, com roupas simples, e falou por quase uma hora sobre o que a guerra não mostra: o medo, a culpa, o luto, sem corpo. Muitos choraram, outros aplaudiram de pé, mas o que mais marcou foi quando uma cadete levantou a mão e perguntou: o que a senhora faria diferente se pudesse voltar no tempo? Miriam respirou fundo e respondeu: eu teria abraçado mais os vivos. Aquela frase virou lema nos corredores da academia, e seu nome passou a ser sussurrado como quem invoca algo sagrado. Anos se passaram. Miriam envelheceu longe dos holofotes, vivendo numa casinha simples ao lado de uma horta e alguns livros de medicina. Recebia visitas de soldados, agora pais, e avós, que vinham agradecer ou apenas conversar. Alguns deixavam cartas, outros traziam flores. Nunca cobrou nada. Dizia que gratidão não tem fatura. Em seu pequeno consultório improvisado, ainda cuidava de vizinhos, aplicava injeções e fazia partos. Os moradores a chamavam de doutora da alma, e mesmo com as dores do corpo que aumentavam com o tempo, Miriam continuava sorrindo. Ela sabia que no fundo, sua missão nunca havia acabado. Em uma noite de inverno, ela sentou-se na varanda olhando o céu limpo e disse ao vento: que bom que eu fiquei. Morreu naquela madrugada, dormindo em paz.
Com um sorriso discreto no rosto, seu corpo foi velado com simplicidade, mas a fila para se despedir deu voltas no quarteirão. Militares, civis, crianças, velhos, todos com algo a dizer. Todos com uma história que começava com "ela me ajudou". Não houve tiros de canhão, nem banda marcial. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que ela havia pedido durante toda a vida após a guerra. O mesmo que guardava os nomes de todos que ela havia salvado. O mesmo que agora abraçava sua partida. No quartel onde começou sua história, uma pequena placa foi colocada sob uma árvore. Nela, apenas uma frase: "Aqui começa a guerra de quem decide salvar, em vez de destruir". E no final da trilha que levava ao memorial improvisado, um banco de madeira trazia seu nome gravado com canivete. Era onde os jovens recrutas sentavam, para ouvir os veteranos contarem a história da enfermeira que desafiou ordens e salvou um exército inteiro com as mãos, com o coração e com a alma. Miriam virou lenda, mas nunca quis ser mito, e talvez por isso tenha sido maior do que qualquer general. Asterisk, se essa história tocou você, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e nunca esqueça: há guerras que só o amor consegue vencer.